Existe uma frase de Jesus que ainda gera muita confusão até hoje. No Sermão do Monte, ele disse: não pense vocês que eu vim abolir a lei ou os profetas, mas eu não vim abolir, não. Eu vim cumprir, como diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Isso levanta uma pergunta que é muito importante. Se Jesus ele não veio revogar a lei, por que muitas pessoas pensam que o Antigo Testamento não tem importância? E mais, o que significa exatamente cumprir a lei? Entender essa declaração de Jesus é essencial para compreender a mensagem inteira do Sermão do Monte. E nesse episódio da nossa série Sermão do Monte, nós vamos explorar uma das afirmações mais profundas de Jesus sobre a lei. Nós vamos entender o que ele quis dizer com cumprir a lei, por que esses ensinamentos foram tão impactantes para quem o ouviu, e como isso muda a nossa forma de enxergar a vida espiritual. Porque no final, você talvez perceba que Jesus não enfraqueceu os mandamentos de Deus. Na verdade, ele revelou o significado mais profundo deles. E essa declaração de Jesus aparece em Mateus capítulo 5, versículo 17 até o versículo 20, logo depois de Jesus falar sobre ser o sal da terra e a luz do mundo. E naquele contexto havia muita expectativa sobre o papel do Messias em Israel. Alguns pensavam que o Messias viria simplesmente substituir a lei de Moisés, outros acreditavam que ele iria reforçar ainda mais as tradições religiosas existentes até aquele momento. Então Jesus ele faz uma afirmação surpreendente. Ele não veio abolir a lei. Quando Jesus ele fala de lei dos profetas, ele está se referindo às escrituras do Antigo Testamento, ou seja, toda a revelação anterior apontava para algo que encontraria em seu cumprimento totalmente nele. E a ideia central desse ensino é essa: Jesus, ele não cancelou a lei de Deus, pelo contrário, ele revelou o seu verdadeiro propósito. Ele não veio diminuir o padrão divino, não. Ele veio mostrar a profundidade desse padrão. Isso significa que os mandamentos de Deus não são apenas regras externas, mas elas refletem o caráter de Deus e apontam para uma vida totalmente transformada. Mas o que significa exatamente cumprir a lei? Existem aqui pelo menos 3 sentidos muito importantes aqui. Primeiro, Jesus cumpriu a lei em sua própria vida, porque Jesus ele viveu em perfeita obediência ao Pai. Enquanto todos os seres humanos falham em viver plenamente os mandamentos de Deus, Jesus viveu sem pecado. É por isso que ele é chamado do Cordeiro Imaculado de Deus, aquele sem pecado, sem mácula, sem culpa. E isso já mostra algo muito importante. Ele não veio apenas ensinar a lei, mas ele veio vivê-la perfeitamente. Ou seja, para que o sacrifício de Jesus fosse aceito pelos pecados de toda a humanidade, ele teria que vir sem pecado. Então Jesus deixou claro que ele viveu toda a lei, ou seja, os 613 mandamentos da lei de Deus, Jesus viveu em sua vida. 2. Jesus revelou o significado mais profundo da lei, porque no restante do Sermão do Monte, Jesus começa a dizer frases como: vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Ele não está anulando a lei de forma alguma, não. Ele está revelando o que vai além da aparência externa. Por exemplo, não basta você apenas não matar, é preciso você lidar com a ira. Não basta apenas você evitar o adultério, é preciso você tratar a cobiça do coração. E Jesus mostra que a lei sempre apontou para o que é uma transformação interior, que era o que Jesus estava enfatizando. Mudança interior,
3, Jesus cumpre o propósito da lei na história da redenção, porque toda a história bíblica apontava para a obra de Cristo, sacrifícios, promessas, profecias, tudo isso encontra seu significado final nele. Por isso Jesus diz que nada na lei passaria até que tudo fosse cumprido. E esse ensino, ele confronta dois erros muito comuns. O primeiro é o legalismo. O que é? É a ideia de que a espiritualidade se resume em seguir regras externas. Mas Jesus mostra que a lei sempre foi muito mais profunda do que o comportamento visível, porque ela fala do coração. O segundo erro grotesco é o relativismo espiritual, por a ideia de que, porque vivemos da graça, os mandamentos de Deus, ou seja, o Antigo Testamento, não importa mais. Mas Jesus deixa claro que o padrão de Deus não foi reduzido de forma alguma. Na verdade, ele revelou a sua verdadeira profundidade. E como aplicar esse ensino hoje na nossa vida, na nossa época, no nosso contexto hoje cultural? Primeiro, leia os mandamentos de Deus, mas com a revelação do caráter divino, porque elas mostram quem Deus é e como a vida humana pode refletir esse caráter, esse padrão que já foi revelado nas Escrituras. Segundo, busque transformação interior, não apenas o comportamento externo, porque a verdadeira espiritualidade não é apenas evitar certas ações, não. É permitir que Deus transforme as intenções e os desejos do coração. Terceiro, olhe para Cristo como o cumprimento da lei. Ele não apenas ensinou o caminho, mas ele abriu o caminho. Então, você vê que é uma diferença muito grande. Ele não apenas ensinou, mas ele abriu o caminho. Ou seja, ele aprofundou aquilo que a lei já havia estabelecido. Mostrou que a lei de Deus ia muito mais além do que simples comportamento, que a lei de Deus, ela pegava o que? No interior das pessoas, e não apenas o comportamento externo, como afirmavam os religiosos da época. E talvez uma das verdades mais profundas desse texto talvez seja essa, porque a lei revela o padrão de Deus, mas Jesus revela o caminho para viver diante desse padrão, porque sem ele, sem Cristo, a lei apenas expõe a nossa falha, e com ele, que é Cristo, a lei aponta para uma vida transformada pela graça, porque Jesus, ele não veio destruir o que Deus já havia revelado no passado, no Antigo Testamento, não, ele veio mostrar o que aquela revelação sempre significou, ou seja, Jesus, ele veio aprofundar a lei de Deus que já havia sido dada. E quando Jesus, ele diz que ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la, ele está afirmando algo que é fundamental, porque a história de Deus, ela não foi interrompida, ela foi complementada nele, ou seja, porque todo o Antigo Testamento, todas as profecias apontavam o quê? Cristo. Todos os livros, se você pegar de Gênesis a Malaquias, você vai ver que cada livro faz uma referência a Cristo. E a lei aponta para o caráter de Deus, e Jesus revela esse caráter de uma forma plena, de uma maneira, porque antes aquilo que era sombras, hoje a gente entende que é Cristo, é as sombras que estavam ocultas, era Cristo o tempo todo. E no próximo episódio da série Sermão do Monte, nós vamos entrar em uma parte ainda mais desafiadora do ensino de Jesus, quando ele diz: se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. O que isso significa? Como alguém pode ter uma justiça maior do que os religiosos mais rigorosos daquela época de Jesus? E esse será o tema do nosso próximo vídeo aqui do nosso canal Ecos da Palavra. Porque Jesus, ele não veio enfraquecer os mandamentos de Deus, não. Ele veio mostrar o que eles sempre significaram de verdade na sua essência
mais profunda. E para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal, e até o próximo vídeo.